Pessoal, essa questão, ela trata sobre raio atômico. Então é bom a gente fazer uma recordação breve do seguinte. Raio seria a distância média, núcleo, elétrons de valência. Essa é uma maneira bem simplificada da gente entender o raio, para que a gente possa entender mais razoável e claramente essa questão. O que a gente percebe é que ele compara em cada uma das alternativas átomos de mesmo elemento químico, sendo que uma hora é neutro, outra hora é um íon, ou os íons entre si. O que a gente deve fazer nesse tipo de questão? A gente deve lembrar que os elementos, dependendo da posição que eles se encontram na tabela periódica, eles apresentam um número de níveis eletrônicos ocupados com elétrons. No caso do sódio, se você olhar na tabela, ele está no terceiro período da tabela. Se ele está no terceiro período, significa que ele é um átomo com 3 níveis eletrônicos ocupados, representados por essas linhas curvas. Se esse átomo perder um elétron, ele se transforma em um cátion monovalente, ou seja, de carga mais 1. E esse átomo perdeu justamente o único elétron de valência que o sódio neutro tinha. Assim, essa informação é obtida da tabela pela família que o sódio se encontra. Ele está na família dos metais alcalinos, família 1A. Ele tendo um elétron de valência por isso. Dessa forma, ele perde esse elétron de valência para originar o sódio+, que passa a ter apenas 2 níveis eletrônicos ocupados. Então, se a gente faz uma comparação simples e rápida desses dois átomos esquematizados, a gente percebe que a distância média entre o núcleo e os elétrons de valência do sódio neutro seria maior do que o do núcleo e dos elétrons de valência do sódio+. Assim, o raio atômico do sódio ele tem que ser maior que o raio iônico do sódio+. Na letra B, ele está comparando o sódio+ com o F-, o fluorito. Para isso, a gente tem que lembrar que o flúor está no segundo período da tabela. E dessa forma, ele tem 2 níveis ocupados. Para ele se tornar fluoreto, ele ganha um elétron. Ele permanece com os 2 níveis eletrônicos ocupados, porque o último nível do flúor neutro tinha 7 elétrons de valência. Informação essa obtida da família em que ele se encontra, que é a família dos halogênios. Ele tem 7 elétrons no último nível. Ganhando um, o último nível passa a ter 8 elétrons, ou seja, o octeto está completo. O que a gente percebe é que ele está pedindo para você comparar o sódio mais com o fluoreto. Ambos são átomos que têm 2 níveis eletrônicos ocupados. Então, se não é pelo número de níveis, qual seria a maneira de diferenciar o raio de um para o outro? A quantidade de elétrons na eletrosfera deve ser comparada. Então, o sódio+ tem 10 elétrons, já que ele veio do sódio, que é um átomo que tem número atômico 11, logo o sódio tem 11 elétrons. Já o fluoreto, ele é um átomo que veio do flúor, que segundo a tabela periódica, ele tem 9 prótons no núcleo. Assim, o número de elétrons que o flúor tem é igual a 9. Para que o flúor desse origem ao fluoreto, ele teve que ganhar um elétron. Então, o fluoreto é um átomo que tem também 10 elétrons. Traduzindo, sódio+ e fluoreto, F-, são espécies isoeletrônicas. Ou seja, elas vão ter a mesma repulsão entre os elétrons de suas eletrosferas. Então, o que vai diferenciar um átomo desse? Vai ser, com certeza, o número atômico. No caso do sódio, 11, o que se conserva no sódio+, que também vai ter 11 prótons. E o fluoreto também vai conservar o mesmo número de prótons que flúor, 9. Lembrando que a força com que o núcleo de um átomo atrai os seus elétrons é chamada de ZEF, carga nuclear efetiva. Ela é dada por uma subtração, a diferença entre o número atômico, ou seja, a carga nuclear, e o fator de blindagem. Carga nuclear é o número de prótons. O fator de blindagem é o total de elétrons na eletrosfera, que tem relação direta com a repulsão entre os elétrons. Assim, se há o mesmo número de elétrons entre fluoreto e sódio+, o fator de blindagem é o mesmo. O que muda de um para o outro? A carga nuclear. Pelo que percebemos, a do fluoreto é menor que a do sódio. Então, quanto maior a carga nuclear de um átomo,
maior será a sua carga nuclear efetiva. Mais ele atrai efetivamente os seus elétrons. Então, se a ZeF do sódio mais é maior que a do fluoreto, então quer dizer que o núcleo do sódio atrai muito mais intensamente os próprios elétrons, tornando-os mais próximos de seu núcleo. Assim, o raio do sódio tem que ser menor que o raio do fluoreto. Então, quando a gente vai para a alternativa, a gente percebe que o sódio realmente tem menor raio que o fluoreto. Então, a letra B também é verdadeira, assim como a A. Assim como a gente analisou o caso da letra B, a letra C, a letra D e a letra E vão ocorrer da mesma forma. Tanto o sódio mais quanto o fluoreto são isoeletrônicos, assim como o magnésio 2+, e o O2- também são isoeletrônicos. Todos eles vão ter um total de 10 elétrons. Todos eles vão ter o mesmo fator de blindagem. A única coisa que diferencia de um para o outro é a carga nuclear. No caso do magnésio, consultando a tabela, é 12. No caso do sódio, é 11. No caso do fluoreto, é 9. E no caso do oxigênio, é 8. Pelo que a gente viu, quanto maior a carga nuclear, maior a carga nuclear efetiva. Quanto maior a carga nuclear efetiva, mais fortemente o núcleo atrai os elétrons da eletrosfera daquela espécie, tornando assim o raio menor, como a gente pôde ver no sódio. Então, vindo para a letra C, das duas espécies, quem tem mais prótons no núcleo e, consequentemente, atrai mais efetivamente seus elétrons é o magnésio. Dessa forma, está correta a letra C. O magnésio vai ter que ter menor raio do que o do O-2. O mesmo vai ocorrer na letra D, porque tanto o fluoreto quanto o O-2 são isoeletrônicos, mas quem tem mais prótons no núcleo é o fluoreto. Então, ele atrai com o seu núcleo mais fortemente os próprios elétrons, tornando assim seu raio menor do que o do O-2. O que a gente não observa é na letra E. A letra E, como o magnésio tem 12 prótons, ele tem mais prótons no núcleo do que o fluoreto, ele atrai mais fortemente seus elétrons. Daí eles ficariam mais próximos do núcleo. E a distância núcleo-elétrons de valência, no caso do fluoreto, deveria ser maior do que no caso do magnésio, o que está ao contrário nessa alternativa, tornando-a errada. Logo, para essa questão, a resposta correta seria a letra E.